Então, antes de tudo, queria só pontuar, né, um momento, né, que diz respeito a essas lutas pela democratização da comunicação, que permitem que a gente perceba que essa demanda ela não surgiu agora e, lamentavelmente, ela ainda não foi resolvida, né? Por isso mesmo que esse tema está em pauta. Então, eu queria só demarcar aqui um marco de um debate que aconteceu nos anos 80, quando foi elaborado um chamado Relatório MacBride, que ficou conhecido como Um Mundo e Muitas Vozes, né? Isso foi publicado, é possível ter acesso a essa informação, e ele foi um documento da Unesco, né? Elaborado por esse sujeito, pelo Sean MacBride, e uma comissão de especialistas de diversos países que procuraram trazer um diagnóstico da situação da comunicação e identificando ali, né, a concentração de mídia, as barreiras, os obstáculos que se tinha para que a comunicação funcionasse de uma maneira, portanto, mais democrática. E o ponto de partida, né, que foi tomado como referência para esses especialistas que estavam debatendo esse tema, foi justamente a constatação de uma exclusão midiática de grupos e comunidades em diversos países. Ou seja, eles reconheceram uma assimetria nesse direito à comunicação, né, percebendo essas desigualdades locais, regionais e desigualdades que refletem também uma desigualdade social, econômica, né, que transparece nas relações de comunicação. Então, o que eles fizeram foi um diagnóstico sobre a problemática da comunicação no mundo e, mais do que fazer um diagnóstico, foi também tentar levantar algumas possibilidades para superar essas barreiras, né? Para estabelecer possibilidades de repensar a estrutura de comunicação. E, por isso mesmo, trazem propostas para reduzir as desigualdades tecnológicas e os desequilíbrios informativos que seriam decorrentes dessas desigualdades. Mostrando que a democratização da informação ela passa por outras esferas da vida social e não está restrita, né, à esfera da comunicação, até porque ela acaba sendo resultado de um tipo de contexto, né, histórico, político, econômico. É aí que se criam as bases para aquilo que se chamou de Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação, né, que tem essa sigla NOMIC, que por muito tempo, né, foi reconhecida como uma possibilidade de uma outra forma de comunicação e que foi apelidada de Missão Impossível. Né? Por quê? Porque ela trazia na sua base tudo aquilo que era preciso superar para que a comunicação finalmente se estabelecesse de uma forma mais democrática. E Missão Impossível, de certo modo, né, ela foi batizada assim até para desqualificar esse debate, né, que mostrava que para transformar a comunicação era necessário também transformar a sociedade. Quer dizer, o sistema de comunicação ele é também um reflexo de estruturas não democráticas que partem, né, do setor econômico, político e por aí vai. Então, essa nova ordem, o que ela buscava fazer era balancear esse fluxo, né, de produtos midiáticos, permitindo um acesso, uma circulação e uma problematização, né, uma leitura mais crítica sobre os conteúdos de mídia. Então, nesse mesmo contexto, se elabora um panorama global de comunicação, né, que permitiu reconhecer ou diagnosticar os desequilíbrios internacionais, as desigualdades regionais e aquilo que era necessário superar como carência local para que a comunicação tivesse, né, um outro tipo de possibilidade e servisse às demandas sociais. E, na verdade, ao mesmo tempo em que esse relatório MacBride surgiu com esse propósito de estabelecer um diagnóstico, e aí muito marcado pelo papel da ONU, né, e com todos os questionamentos que eram trazidos também por essa participação de um organismo como esse, o que se teve foi uma tentativa de pontuar de uma forma mais precisa como esse debate ia acontecer na América Latina. Então, nós temos aí nos anos 90 uma releitura desse relatório MacBride pelo Instituto para a América Latina, né, o IPAL, que procurou aproximar um pouco mais esse debate e reconhecer nessa esfera, né, das relações na América Latina como se colocava a questão da comunicação. É aí também que ressurge esse debate sobre uma ordem internacional alternativa, né, que deveria prezar pela diversidade e pelo intercâmbio cultural, porque se reconhece a riqueza cultural que esses países têm e, ao mesmo tempo, uma invisibilidade dessa valorização de uma cultura própria, né, dos países da América Latina. Se percebe também a necessidade de valorizar os princípios da tolerância e da inclusão, né, que seriam um desdobramento da forma como a comunicação
comunicação se colocava muito dependente de grandes estruturas, né, de organismos, de setores internacionais. E aí que também, né, se pontua de uma forma mais concreta, né, e mais contundente a necessidade de criação de políticas públicas para o funcionamento do mercado da comunicação, né? Então, com isso a gente observa que essa estrutura de comunicação, né, ela segue um debate que, né, historicamente foi se colocando e que também não inicia nos anos 80, acho que é muito anterior a isso, de tal maneira que é possível reconhecer que a luta pela liberdade de expressão, ela acompanha as lutas democráticas, né? E isso é um processo bastante longo, né, de conquistas muito poucas, né, e de necessidade mesmo de repensar essas políticas. Então, basicamente, o que se reconhece ao longo dessa trajetória e que sempre teve em pauta quando se trata da democratização da comunicação, diz respeito àquilo que a gente está chamando aqui de algumas tarefas pendentes, né? A questão da participação cidadã, o incentivo a essa participação e a criação, de fato, de lugares de escuta dos setores organizados da sociedade dentro desse debate da comunicação, né? Isso precisa ser feito. A necessidade de um desenvolvimento, né, que pudesse ter uma repercussão na comunicação e que depende de uma estrutura econômica, política e também educativa, né, cultural. Uma infraestrutura comunicacional que fosse suficiente para atender as diversas demandas da sociedade, né, de tal maneira que se tivesse uma ampliação dos canais, condições de produção e condições de acesso, e uma condição de liberdade plena àqueles que produzem comunicação, porque, obviamente, se reconhece que existe uma série de filtros, né, que impedem que a comunicação aconteça de uma forma mais democrática. E mesmo que se coloque em pauta a questão, essa promessa de que a internet veio democratizar tudo, né, e hoje você consegue ter acesso a absolutamente tudo, né, ainda que, de fato, a gente reconheça que pode existir um protagonismo e uma possibilidade de circulação de informação que antes era impensável, não dá também para cair nesse engano de que a internet resolveu tudo e que, portanto, a gente não tem mais controle informativo, né? Ainda se tem, e é por isso que é preciso pensar políticas públicas nesse contexto. Então, essa rápida abordagem aqui foi muito mais para mostrar essa atualidade, né, da discussão sobre políticas públicas de comunicação e a necessidade de superar essas barreiras, né, que impedem que a comunicação se torne mais democrática, e que são resultado de um modelo de comunicação que é concentrada e que é desigual, né? Ou seja, que institui monopólios e que também, ao mesmo tempo, é reconhecida como desigual porque não oferece condições plenas nem de acesso e nem de produção à informação, né, para a grande maioria dos cidadãos. E aqui a gente não está pensando esse direito à comunicação como apenas o direito a ter acesso a conteúdos de qualidade. Isso também é algo que está na pauta. Mas, para além disso, se fala dessa possibilidade ou do direito de também produzir a própria comunicação, né? E, para isso, é preciso ampliar canais e ampliar as condições de participação, né, dos setores da sociedade civil nesse debate sobre as políticas de comunicação. Então, com base nisso, né, queria pontuar aqui que essas lutas pela democratização da comunicação, elas estão completamente entrelaçadas com outras lutas pela cidadania, né? Não é à toa que, historicamente, os movimentos sociais sempre foram trazendo e utilizando para fortalecer a sua trajetória, né, de lutas e de militância, o uso de veículos de comunicação, né? Desde as primeiras manifestações do movimento operário, com cartazes, com jornais, né, com instrumentos para apresentar uma ideologia, né, contra-hegemônica, essa presença da comunicação ela sempre foi algo muito constante, né, na militância dos movimentos. E isso se fortalece cada vez mais, já que hoje a gente tem um contexto em que essa esfera da mídia ela representa muito, né? As disputas ideológicas elas também se dão, essas batalhas elas também são discursivas, e isso coloca a questão da comunicação na sua centralidade para se resolver, né, esses impasses para uma comunicação mais democrática e, consequentemente, para uma sociedade também mais democrática. Então, acho importante aqui
esse reconhecimento do papel que a comunicação assume hoje, né, nesse processo de lutas e de conquistas de diversos setores da sociedade civil, para que se tenha presente essa necessidade de ampliar, né, a consciência coletiva dessa importância, né, uma importância crítica da mídia para a democracia. Né, reconhecer que a forma como a comunicação se estabelece diz muito, então, sobre a própria condição de democracia em que a gente vive. Para isso é importante reconhecer a comunicação como um direito humano, né? Então a comunicação ela não pode ficar restrita apenas àqueles que produzem e que controlam a informação, então ela é reconhecida, né? O direito a ter acesso, como eu comentei há pouco, a conteúdos de qualidade e também a condições de produção de comunicação, e também a percepção de que o controle da mídia representa também um controle do poder político. Isso não é novidade, não vou nem entrar nesse mérito, porque a gente sabe que desde a forma como são concedidas as concessões de rádio e televisão, né, o controle que se tem sobre a mídia de uma forma mais ampla, passa muito por esse controle de um poder político, né, que os grandes meios representam. Então, assim, em síntese, o que a gente teria para pontuar com referência a obstáculos para essa democratização da comunicação, entendendo que esses obstáculos se mostram como desafios para também, né, superar essas possíveis barreiras. Então, o que se verifica, né, numa política de comunicação hoje, no modo como a comunicação se organiza, é basicamente uma estrutura vertical de comunicação, né? E aqui também não vou entrar no mérito da especificidade de um meio ou outro, porque se tem muito muito presente hoje, até em função, né, de todos os movimentos que estão acontecendo de uma maneira muito difusa, né, em todo o país, sobre a possibilidade de você também produzir conteúdos e conseguir um alcance que em outros momentos seria impensável. Mas isso não apaga a existência de uma estrutura que é vertical e que de alguma forma impõe, né, está produzindo imaginário, está produzindo representações, principalmente no que diz respeito às representações dos movimentos sociais, né, e isso continua sendo entendido aqui como um obstáculo e como uma barreira. A questão da concentração de mídia, né, que é um debate antigo e que até hoje não se conseguiu superar e trazer na sua centralidade a necessidade de repensar, né, que políticas, que critérios são esses que fazem com que ainda hoje se tenha, né, os chamados donos da mídia. E aí, para quem tiver interesse, né, tem o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, tem esse mapa de uma forma muito precisa. Lá no site você escolhe, pode até escolher por estado, quem é que controla a mídia em que lugar, né? E aí a gente tem esse mapa mesmo para perceber que são figuras que se repetem e que existe sim, né, uma concentração de grandes grupos que estão, de alguma maneira, né, projetando aquilo que se tem como realidade através desses canais. Também se tem aqui uma exclusão que é histórica, né, dos meios em relação a alguns grupos sociais marginalizados, né? Então, não é à toa também que as minorias sociais, né, se organizam e algo que diz respeito a um conjunto de setores da sociedade civil, né, que se coloca como uma bandeira, né, que pode ser compartilhada por esses vários grupos, por esses vários movimentos, diz respeito justamente à comunicação, né, à defesa da liberdade de expressão, o direito à comunicação, né, porque isso repercute e muito no nível de organização desses movimentos, na possibilidade de conseguir uma projeção das suas lutas e das suas demandas, né, das suas reivindicações, e impacta também na chamada imagem que se tem, né, desses setores que são reconhecidos como minoria e que na maioria das vezes não tem espaço, né, nos meios de comunicação, justamente em função de uma concentração e de uma lógica que não prioriza necessariamente as demandas sociais, né, prioriza fatores e elementos que vêm do mercado da comunicação. Também se tem aqui uma reduzida representação dos cidadãos na gestão e na formação das políticas públicas, né? E de forma alguma estou dizendo que essa reduzida participação diz respeito a um desinteresse em participar, na verdade é porque não há mecanismos para que essa participação de fato se estabeleça, né? E aí a gente tem sim alguns marcos, também não vou entrar muito nisso, mas só para pontuar, de uma longa reivindicação para
para a realização da Conferência de Comunicação, né, uma conferência nacional, conferências regionais, que colocassem esse tema em debate e colocassem isso na sua centralidade. Não foi fácil, teve grandes embates para que essa conferência acontecesse. Lá foi elencada toda uma pauta de questões que devem nortear, né, as políticas de comunicação e repensar, né, de fato, reestruturar o modo como essas políticas se estabelecem, mas a gente sabe que isso esbarra muito nos interesses que motivam, de fato, essas políticas de comunicação, né? Por isso a dificuldade de reformas muito significativas nesse campo. E também uma série de impedimentos e de barreiras para a prática de uma comunicação comunitária, alternativa, independente, né, que é justamente o espaço em que as lutas contra-hegemônicas podem se estabelecer. Então, as barreiras que são relatadas pelas rádios comunitárias, pelas TVs comunitárias, para conseguir, né, ampliar suas condições de produção, né, e conseguir, de fato, cumprir o papel que elas se propõem, né, mostra que não existe interesse em falar, por exemplo, de um fundo um fundo público para financiar essas experiências de comunicação comunitária, independente, alternativa, de uma mídia que é produzida por setores da sociedade civil organizada, né? Então, isso tudo se mostra, claro que teriam outros aspectos aqui, mas seria para a gente pontuar algumas dessas barreiras, né? E aí, como também não dá para a gente ficar só nesse chororô e dizer que, então, não tem grandes possibilidades de avançar, já que a estrutura de comunicação é vertical, é concentrada e serve a determinados interesses econômicos, políticos e seja lá o que for, acho que é importante pontuar, né, nesse momento em que o debate diz respeito à necessidade de democratizar a mídia, tratar de algumas iniciativas, né, que estão presentes e que mobilizam setores vários da sociedade, que estão focados nesse reconhecimento de apostar, né, numa comunicação democrática como um mecanismo, de fato, para a legitimidade, para outras condições de vida em sociedade. E para isso se tem, né, gostaria de pontuar aqui, a chamada Lei da Mídia Democrática, né, uma proposta, portanto, né, um projeto de lei de iniciativa popular das comunicações que procura regulamentar, né, a questão das rádios e das televisões brasileiras com base em argumentos que são muito concretos e que são conhecidos por todos há muito tempo, né, que dizem respeito à defesa da liberdade de expressão, a garantia da diversidade e da pluralidade na mídia, que são as principais críticas que se faz, né, quando a gente trata de comunicação, é perceber a restrita diversidade e a pouca pluralidade, já que as vozes são muito repetidas sempre. A defesa do direito à comunicação para todas as pessoas, e isso passa por aquele reconhecimento da comunicação como um direito básico, essencial, né, como um direito humano, e a compreensão da comunicação como um direito e não como um negócio, né, porque toda a política de comunicação até hoje, e aí é importante a gente lembrar que essa política ela não passou por reformulações, e a gente registra aí uma longa trajetória que exige a criação de um novo marco regulatório da comunicação, capaz de alterar o modo como ela foi inicialmente pensada, né, porque ela historicamente sempre esteve associada a uma lógica de mercado e não a uma lógica que prioriza uma participação cidadã e o envolvimento de setores diversos da sociedade. E aí, quando se trata dessa lei de uma mídia democrática, se levantam, então, algumas alternativas para democratizar a comunicação, né? O que é preciso fazer para que, de fato, se consiga repensar essa estrutura de comunicação? Então, são coisas muito pontuais e muito concretas, mas que em vários momentos, né, assim como relembrando ali o que eu comentei há pouco, o relatório MacBride foi batizado de missão impossível, também em vários momentos, quando a gente fala de democratização da mídia, que não é um assunto atual, remete exatamente a essa sensação de que as coisas avançam muito lentamente, né? Mas aqui a gente teria, então, algumas questões para pontuar,
que dizem respeito a campos, né, que precisam ser pensados nesse caminho aqui para uma comunicação mais democrática. Então, um deles diz respeito ao limite à concentração de mídia, né, porque não tem como a gente achar que é natural que apenas alguns grupos e algumas famílias controlem, né, a grande maioria dos meios de comunicação em todo o país. Não tem como a gente também abrir mão de um fortalecimento de um serviço público de rádio e televisão, né, que possa ter um acompanhamento mesmo através de conselhos e que ele funcione de uma maneira mais aberta e mais democrática. A exigência, né, a garantia de um pluralismo e da diversidade na mídia, né, já que isso faz parte, né, das principais críticas relacionadas aos grandes meios. Um incentivo à produção em rádios e TVs comunitárias, que são hoje os veículos mais reconhecidamente, né, cumprem uma função social e conseguem envolver as pessoas, envolver os cidadãos no processo de produção de comunicação, né, e uma produção que vai ter uma série de ganhos, vai trazer uma série de ganhos para os grupos e comunidades, justamente porque ela valoriza a cultura própria desses grupos, ela valoriza informações que não entram na pauta dos grandes meios, quer dizer, tudo isso está presente aqui quando a gente trata desse incentivo, né, a necessidade de incentivar esses espaços, a criação de novos canais. A ideia da existência de um fundo de apoio à comunicação comunitária, que é algo que se faz uma propaganda contrária muito expressiva, né? Sempre que se fala da possibilidade de um investimento público para financiar a mídia, isso vem, puxa vida, mas é como se não fosse legítimo usar determinados recursos para esse tipo de fortalecimento, né, da comunicação, e a gente esquece que recursos públicos já vão para a mídia comercial. Então, qual é o grande dilema de investir num fundo público que valorize as iniciativas de comunicação, né, e, na verdade, repense para onde vai esse dinheiro e o que é que está sendo mantido como estrutura de comunicação. A necessidade de ampliação de canais, que é quase como decorrente ali daquele limite à concentração dos meios, né, e a aposta de que novos meios devem surgir, meios públicos, né, canais também estatais, educativos, de rádio e TV, então tudo isso faz parte desse cenário. Também, e aí como, né, a Cíntia, a Manuel, né, os colegas aqui que são também os estudantes, né, aqui presentes, que sabem esse lugar de uma formação acadêmica, que está pensando o jornalismo e que precisa contemplar essa dimensão da cidadania, porque não dá para a gente imaginar que o mercado é a única saída, é a única alternativa, e que esse mercado está completamente distante das demandas que vêm da sociedade civil. Então, apostar numa formação acadêmica que tenha esse reconhecimento, né, da questão da cidadania, isso é essencial, e a ideia do controle social da mídia. E aqui vamos colocar um asterisco aqui nesta palavra, que também é uma expressão que costuma ser muito controvertida, porque sempre que se vê essa palavra controle, erroneamente se caracteriza como um tipo de censura, né? E os grandes meios vão fazer isso com a maior tranquilidade do mundo, dizer que tratar o controle social da mídia como um tipo de restrição à liberdade de expressão, quando na verdade o que se quer é dizer que a sociedade ela precisa estar comprometida e envolvida, né, na escolha daquilo que é entendido como política de comunicação e no tipo de conteúdo de programação que circula nos meios. Então, quando se fala de controle social da mídia, é isso que está em questão, né? É a necessidade de envolver, né, a sociedade civil nas escolhas que dizem respeito ao campo da comunicação. Então, aqui a gente teria já um repertório e poderia listar algumas outras, com certeza, mas que estão na pauta e que são demandas que surgem de uma forma recorrente quando se trata desse tema da democratização da comunicação. Nesse sentido também, e acho que na sequência, né, é mais interessante conversar a respeito, até porque provavelmente esses temas envolvem aqui, estão muito próximos, né, daquilo que a gente vivencia como necessidade, né, em torno da comunicação. Tem um documento que foi elaborado pela FENAGE, a FENAGE é uma das entidades que participa, mas eu pensei no Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, né, como um fórum que reúne diversas, né, dezenas, centenas de entidades em torno dessa luta pela democratização na mídia,
que levantou ali 20 pontos para democratizar a comunicação. Né? Não vou pontuar os 20, fiquem tranquilos, mas o acesso ao documento inteiro é possível ter pelo site do Fórum do FNDC e de uma série de outras entidades que são parceiras, mas acho que é importante aqui pontuar, eu tentei agrupar por alguns eixos que dizem respeito a esses pontos. Então, se fala dessa importância da criação de um novo marco regulatório, que deve ser orientado pelo interesse público, e considerando que o Estado brasileiro deve adotar medidas de regulação democrática sobre pelo menos 3 aspectos: a estrutura do sistema de comunicação, a propriedade dos meios e o tipo de conteúdo que é veiculado na mídia. Né? Então, é com base na tentativa de buscar algumas respostas, né, e de elaboração desse novo marco regulatório que vão se pontuar alguns desses eixos centrais que foram conhecidos, então, como esses 20 pontos para democratizar a comunicação. Então, vou passar um tanto rapidamente, até em função do tempo, mas se tem aqui a ideia de uma estrutura organizativa, né, que seja também mais descentralizada, e isso passa pela criação do Conselho Nacional de Comunicação, né, e o desdobramento desse conselho, dos conselhos, né, locais e regionais, que consigam representar e ter uma participação popular nessa esfera, né, da própria estrutura de comunicação. Passa também pela participação social, né, essa participação sendo garantida em todas as instâncias e processos de formulação, implementação e avaliação de políticas, né, que envolvem essa área da comunicação. A participação também na definição de conteúdos, e aí, mais uma vez, é importante a gente pontuar esse termo, né, essa expressão controle social na mídia, e passa também pela necessidade do fomento a uma leitura crítica para a mídia. Isso está completamente atrelado à esfera da educação, né? Uma educação que forme cidadãos críticos para também entender que papel é esse que a comunicação se apresenta. Por isso que esse é um tópico que se faz presente entre os 20 pontos ali, que aqui eu tentei organizar como eixos centrais, agrupando alguns deles. Né? A questão do acesso democrático, então não tem como a gente falar de uma comunicação democrática sem considerar a universalização de alguns serviços essenciais, né, que passam desde a internet gratuita e acessível para todo mundo, né, a necessidade de repensar o fato de que as TVs comunitárias elas funcionam apenas no canal a cabo, né, tudo isso envolve o debate sobre a questão do acesso democrático e um acesso, né, que possa ser gratuito ou pelo menos viável, né, para a população, e passa também pela própria questão das condições de acessibilidade que foram historicamente sendo debatidas até mesmo por pessoas com deficiência que não têm possibilidade de acesso a boa parte desses conteúdos por uma limitação, uma dificuldade mesmo da própria mídia trabalhar com essas demandas. Então, aqui alguns desses pontos. Um ponto muito debatido, que aqui eu tentei agrupar também, mas que está diluído nesses 10 pontos do FNDC, diz respeito a tudo que envolve a regulamentação de mídia. Então, se fala da necessidade de uma complementaridade dos sistemas público, privado e estatal da comunicação, né, regulamentando o próprio artigo da Constituição Federal que trata desses canais. A criação de mecanismos de responsabilização das mídias por violação dos direitos humanos, né, porque isso sistematicamente a gente não tem como uma referência, né, e é preciso criar mecanismos para dar conta desse tipo de demanda. Também uma regulamentação da publicidade, isso já é estabelecido um limite de 25% do tempo que é diário, né, dedicado à publicidade, mas existe uma publicidade que está embutida em uma série de outros espaços de comunicação que, sem dúvida alguma, superam esses 25%. Então, isso também é colocado aqui numa referência desse novo marco regulatório. E também, ao mesmo tempo, a definição de critérios para a publicidade oficial, porque existe muito investimento público, né, que acaba sendo feito sem grandes critérios, né, justamente por não existir uma regulamentação a respeito. Então, na verdade, esse tópico regulamentação, ele se desdobra numa série de políticas que precisam ser elaboradas, né, que dizem respeito a esse debate. Um outro desdobramento diz respeito à ampliação dos canais, né? Como foi mencionado antes, o fortalecimento de rádios e TVs comunitárias,
a garantia de condições de sustentabilidade para uma produção de conteúdo independente e autônoma, né, seja colocando em pauta aqui a possibilidade de veicular anúncios, de ter uma publicidade institucional e uma questão que é central, que eu comentei há pouco, a ideia de um financiamento por fundo público, né, para fortalecer essas iniciativas. Então, isso é também um eixo, né, bastante importante ali. E aqui eu já estou encerrando, tá? Só mais esses dois eixos. Um deles trata da transparência nas outorgas e também o limite à concentração de mídia. E isso representa uma reforma total na estrutura de comunicação com impactos nessas possibilidades de uma comunicação mais democrática, que dizem respeito à garantia de critérios para concessão e renovação de concessões e também à pluralidade e diversidade informativa e cultural. Então, estabelecer aqui uma limitação do número de veículos e também algo que já deveria ser absolutamente resolvido, né, no nosso sistema de comunicação, que seria a proibição de concessões a políticos. Né? E aí, contraditoriamente, o que a gente enxerga quando vai procurar quem são os donos da mídia, vai reconhecer uma vinculação muito grande entre aqueles que estão no campo da política e que automaticamente controlam também a mídia. Então, estabelecer critério para isso é essencial para uma reforma efetiva numa estrutura de comunicação. E aí, por fim, né, um último eixo que eu estou pontuando aqui, que aparece desdobrado em vários tópicos entre esses 20 que são levantados pelo FNDC, está focado aqui nos conteúdos que devem ser democráticos e priorizar a pluralidade. Então, a garantia de uma produção e veiculação de conteúdo nacional e regional, também isso está na base, esse termo regional ele não está aqui à toa, né? Se entende que os grandes grupos de comunicação dedicam pouquíssimo espaço para falar dessa diversidade local e regional, e isso precisa ser priorizado nas políticas de comunicação. E o estímulo a uma programação independente. E também uma promoção, né, que vem de demandas de diversos setores da sociedade que representam as minorias sociais e que acabam falando da necessidade de promoção de uma diversidade étnico-racial, uma diversidade de gênero, de orientação sexual, de classes sociais, de crença, para que, de fato, a comunicação represente a diversidade que a gente encontra, né, no meio social. E isso não acontece hoje, né? Então, não é à toa que isso aparece aqui como um conteúdo necessário. Também, em função disso, uma série de outros debates já aconteceram. A ideia do controle social da mídia também está respaldada nessa garantia de uma maior pluralidade de conteúdos. E isso motivou também, só rapidamente fazer uma referência pontual aqui, algumas iniciativas como aquela campanha, né, que ganhou muita repercussão durante um tempo e que agora acho que está meio esquecida, que é de quem financia a baixaria contra a cidadania. Né? Foi uma campanha levantada por entidades ligadas aos direitos da comunicação e que procuravam comprometer o anunciante em relação àquilo que ele veicula nos meios de comunicação. Então, se um anunciante mantém um programa que incita a violência, que é contra os direitos humanos, que tem uma série de conteúdos racistas, machistas, homofóbicos, ou seja lá o que for, ele precisa aparecer como responsável por aquilo que produz. Então, isso tudo tem a ver com a busca por um conteúdo que garanta uma pluralidade, que caracterize uma diversidade, uma democracia, né, representada ali nessa produção dos meios de comunicação de uma forma mais ampla, porque isso passa, né, pela luta por uma sociedade democrática. Então, aí eu só finalizo com essa ideia de que a gente só pode pensar numa sociedade efetivamente democrática se a comunicação também fizer parte dessas lutas democráticas. Por isso a importância de situar essa centralidade, né, da comunicação, entendendo que ela perpassa essas várias esferas da cidadania, né, que foi o ponto de partida aqui dessa discussão, e nos coloca esse desafio de, nos lugares, nos ambientes, nas entidades que a gente representa, tentar trabalhar um pouco como essas demandas podem se estabelecer, né, para que aquelas metas todas ali não fiquem nesse plano, né, completamente distanciado da realidade ou se colocando como missão impossível, né, e a gente possa concretamente ter algumas possibilidades efetivas de valorizar uma produção comunitária, alternativa e independente, questionar essas estruturas de comunicação do modo como elas são colocadas, né, e priorizando com isso
a possibilidade, né, de pensar num novo marco regulatório para a comunicação. Então, certo. Bom, pessoal, meu nome é Pedro Carrano, eu sou repórter do jornal Brasil de Fato, né, como foi colocado. Há mais ou menos 7 anos sou repórter de jornal e sou jornalista formado há mais ou menos uns 10 anos. Sempre trabalhei com reportagem, jornais impressos, né, talvez me sinto um pouco de dinossauro até por isso, né, frente às novas tecnologias, mas sempre trabalhei com reportagem. O nosso jornal hoje, ele está migrando um pouco para esse formato, até para estar disputando nas ruas. A gente está com essa edição aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, um pouco esse formato de jornal de ônibus, né, onde a gente está começando a trabalhar com a proposta das edições massivas, nessa tentativa de levar um debate para o maior número de pessoas. Eu fui convidado por um grupo que a gente tem em Curitiba e tem também em várias partes do país, que começou como a frente pela democratização da comunicação, chamada Frentex. Agora tem focado mais as atividades justamente na questão do projeto de lei de iniciativa popular, e vim inclusive com a tarefa de trazer um pouco elementos para essa campanha que vai ser uma das principais campanhas para os movimentos sociais esse ano, né? Que é a campanha e a coleta de assinaturas para esse projeto de lei e pautando a questão da lei da mídia democrática. A professora acho que tipificou muito bem, né, os aspectos da lei, de onde ela vem, quais são os principais temas. Eu ia tentar um pouco, né, a partir da experiência do nosso jornal do Brasil de Fato, que é muito ligado aos movimentos sociais, tentar trazer como que os movimentos sociais estão se inserindo na pauta da comunicação e cada vez mais, né? O Jornal Brasil de Fato, ele surge oficialmente em 2003, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, mas na verdade já havia uma experiência embrionária muito impulsionada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, de tentativa de edições massivas ou não, mas que buscassem estar pautando os principais temas que a gente enxerga hoje necessários para o país, né? Então, as tentativas na década de 80, naquela conjuntura de neoliberalismo, de publicação dos jornais sem terra e com tiragens massivas, né? A gente pode dizer que foram embriões da necessidade do Brasil de Fato de ter uma mídia, de maneira genérica para dizer, de esquerda, né? Disputando justamente com esses veículos, com essa mídia que a gente tem chamado aí de hegemônica, né? Nisso a gente teve idas e vindas. O Brasil de Fato ele surge, né? E eu acho que é um bom exemplo de como a dificuldade da tentativa de construção de uma mídia de esquerda, né? O Brasil de Fato ele surge com edições de 200 mil exemplares. Eu acho que para os padrões brasileiros não é tão baixo, né? Mais ou menos ali no encalço da mídia tradicional corporativa. Mas a partir daí a gente passa a sofrer uma série de reveses, né? E que tocam diretamente na necessidade de democratização da mídia. Por exemplo, a gente percebe que as bancas e a distribuição em bancas são controladas por dois grandes grupos, né? Entre eles, o do nosso saudoso aí, Tivita, né? Da Abril, é um dos controladores da distribuição em bancas. Então, simplesmente, aqueles pontos onde a gente tinha mais vendas foram literalmente boicotados, né? O jornal não chegava, o jornal ia para outro ponto, nós não conseguimos ter o controle dessa distribuição, o que dificultou muito. Hoje a receita do jornal ela tenta ser lastreada nessas edições massivas e na publicidade, né? A publicidade, daí a gente já cai numa outra dificuldade, quer dizer, justamente a publicidade hoje ela é concentrada no país, né? A publicidade hoje a gente tem reivindicado de que haja um fundo justamente para a mídia alternativa. Acho que a lei da mídia democrática contempla bem isso, alternativa, comunitária, etc., né? Então nós também não temos, como veículo alternativo, acesso a esses recursos públicos, né? E tudo isso fez com que ao longo de 10 anos, completamos agora em janeiro 10 anos, a gente fosse levando aos trancos e barrancos um jornal que é publicado semanalmente, nunca deixou de circular. Agora estamos com 16 páginas do outro formato nosso, mas sempre com muita dificuldade, né? Baseado aí na ajuda do movimento sindical e popular, ajuda financeira muitas vezes, da disposição de jornalistas em todo o país estarem contribuindo com o jornal, às vezes até numa situação trabalhista desfavorável, né? Como
colaboradores ou até com abaixo do piso, né? Tá ajudando da maneira que dá com outros trabalhos. Então, só para contar um pouco a nossa história é isso, mas o interessante é que foi uma ferramenta vinda dos movimentos sociais, impulsionada pelo MST, mas o nosso conselho político editorial vai muito para além do MST, tem sindicatos, tem entidades, a Associação dos Juízes pela Democracia de São Paulo, centrais sindicais, jornalistas progressistas, a Telesur participa, então é muito plural, né? Quer dizer, eu acho que uma parte representativa dos movimentos sociais que constrói esse jornal. E nisso, acho que hoje é um dos principais jornais da esquerda brasileira, né? Inclusive pela própria dificuldade da esquerda hoje de conseguir ter as suas ferramentas. Mas justamente isso, os movimentos sociais foram percebendo que é fundamental, nós temos os nossos meios, como a gente chama, próprios, mas lançar também um debate, começar a lançar um debate sobre os meios que devem ser apropriados. E o que eu quero dizer com isso? Não adiantaria nós, organizações, temos o jornal do Sindijor, né, do Sindicato de Jornalistas, fazemos o nosso panfletinho de 2.000 exemplares para distribuir num ato, termos o Brasil de Fato, mesmo com uma edição como essa, de 100.000 exemplares. A gente foi percebendo que isso é muito difícil. A gente não pode se restringir apenas a nossas ferramentas próprias. É necessário a gente também lançar uma crítica a justamente essa mídia que está concentrada, que absorve recursos públicos e que são concessões, quer dizer, são concessões públicas, não são apenas empresas privadas, né? São empresas justamente se apropriando de concessões públicas e tendo todo um espaço para estar vinculando determinada ideologia, né? Nisso a gente passou a perceber a experiência na América Latina, que eu acho que outros países passaram a avançar muito mais que o nosso, né? Desde a experiência venezuelana, que é interessantíssima, a gente passou a perceber como hoje os meios de comunicação hegemônicos, mais do que apenas retratar uma realidade de maneira parcial, acho que essa crítica ela já vem muito forte no Brasil desde os anos 80, mas perceber como esses grandes grupos, eles passam a fazer política, muitas vezes a substituir o papel das ferramentas dos partidos políticos, frente à própria fragilidade de partidos políticos de direita, por exemplo, em uma série de países, a mídia passa a fazer esse papel organizador de um discurso e de uma atividade muitas vezes extremamente conservadora e reacionária nos países, né? Na Venezuela, é um caso clássico, a gente viu como a mídia ela teve participação orgânica num golpe de Estado contra o presidente Hugo Chávez em 2002. Está muito bem retratado naquele filme, que muitos já viram, né? A Revolução Não Será Televisionada, e mostra isso, né? Como houve uma tentativa de golpe de Estado, as massas populares, as pessoas estavam nas ruas contra essa tentativa de golpe na Venezuela, né? O presidente Chávez encarcerado por 2 dias naquele momento, e o que vinha para fora nas agências internacionais era o contrário, né? Não, as massas estão nas ruas para derrubar o Chávez, né? Então, quer dizer, e nisso, né, a gente entendendo esse papel da mídia como articulador desses setores conservadores, a gente também passa a perceber como a mídia ela passa a ser o centro dessa disputa nas lutas sociais. Porque também a população na Venezuela ela precisou se organizar, e nas periferias da capital Caracas houve uma série de panfletos que foram produzidos, de jornais impressos, de informes, que a partir disso a população passou a se organizar e fez, digamos assim, como foi chamado, um contragolpe, né? Quer dizer, foi às ruas, exigiu a retomada de Chávez no governo da Venezuela. Isso, e dessa experiência que foi muito interessante, se a gente for hoje na Venezuela, uma série de experiências de jornais comunitários, escolas de comunicação popular na periferia de Caracas. Eu tive a oportunidade de estar lá em 2006, era um processo que estava efervescente, então a mobilização popular, essa participação do povo na política, juntamente com uma produção e uma participação também na produção dos meios de comunicação populares, né? Eu acho que há outros exemplos, mas o exemplo da Venezuela é muito sintomático nesse sentido. Os veículos de comunicação, a mídia, ela deixa de ser apenas um acessório na luta de classes,
na luta social, ela passa a ser uma ferramenta central, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a disputa passa pelos meios de comunicação. Muitos acompanharam, trazendo outro exemplo importante. São realidades distintas que eu estou trazendo, né? Narrativas diferentes, mas perceber como esse elemento da comunicação ele é importante. Muitos de vocês acompanharam no Paraguai, houve também um golpe de Estado, mais ou menos em junho do ano passado, né? Vamos completar um ano. E a deposição do presidente Lugo. Não tenho muito como entrar aqui na tipificação do governo Lugo, as contradições, as forças que sustentaram e que derrubaram aquele governo, mas, claro, me posicionando totalmente contra o golpe de Estado, né? Foi um golpe orquestrado aí pela oligarquia mais reacionária do Paraguai. Naquele momento de efervescência também, Lugo fez algumas reformas democráticas tímidas naquele país. Isso despertou uma reação das elites paraguaias. Coisas como a saúde passou a ser pública, não havia atendimento de saúde pública no Paraguai. Todo atendimento em saúde era pago. E na comunicação não havia TV pública no Paraguai. Tá? Criou-se uma TV pública paraguaia, pelos relatos que a gente teve de jornalistas de lá, com um conteúdo bastante interessante, inclusive independente, autônomo, um material de qualidade. No momento em que o Partido Liberal ascende, né, Frederico Franco toma o governo, a tentativa, né, de enquadrar a televisão. Não, agora isso vai dar determinada notícia sobre o golpe, essa vai ser a linha. E os trabalhadores da TV pública resistiram, disseram, não, vai ser assim, estamos de acordo. Abriram o microfone para a população. A TV pública se configurou como um polo aglutinador das vozes críticas ao golpe. O pessoal ia na frente da TV, defendeu a TV contra as pessoas que quiseram fazer, contra o governo que naquele momento quis fazer a intervenção. E claro, a reação popular contra o golpe do Paraguai não foi muito efetiva, não foram grandes mobilizações, a população não se manifestou como um todo. Mas perceber como foi central esse debate e a resistência da TV pública, né? Todas essas, o Brasil de fato ele tem ligação com uma série de movimentos sociais no Brasil e também na América Latina, e a gente vem percebendo esse debate, a importância, né? Já não é mais possível apenas fazer essa constatação com todos esses elementos excelentes que a Karina traz para a gente, né? E que muitos pesquisadores, muitos jornalistas, muitas entidades vinham trazendo, e às vezes as entidades dos movimentos sociais não percebiam, né? Vamos lembrar a experiência da Confecom mesmo, de 2009, né? Que teve grande participação da sociedade civil, abriu o debate, colocou os pontos necessários para uma democratização da mídia, mas obviamente houve todo o apoio dos movimentos sociais. Em nossas análises isso está muito presente, a questão da mídia, mas parece que faltava encontrar uma ferramenta, né? Encontrar um espaço que pudesse fazer com que a gente saísse de uma constatação do problema para passar a reunir a população, a nos reunirmos para buscar intervir sobre essa realidade, né? Então eu enxergo, agora entrando muito na questão do projeto de lei da mídia democrática, da experiência do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, eu enxergo essa dimensão hoje, né? E o próprio Altamiro Borges, que é um blogueiro aí com bastante importância, que tem pautado esse debate, ele fala isso. O interessante nesse momento é que nós não estamos só constatando o problema da mídia. A gente está querendo intervir sobre o tema, e essa questão do abaixo-assinado, para formar aí o projeto de lei de iniciativa popular, né, essa necessária coleta de 1.300.000 assinaturas, é uma ferramenta que, claro, não vai dar conta do problema, né, mas é uma ferramenta que faz com que a gente possa mobilizar a população, conversar com os diferentes setores da sociedade, trazer sindicatos para saírem da sua pauta mais corporativa e pautarem esse tema, porque os sindicatos são sujeitos diretos nessa questão da mídia, né? Hoje, claro, cada sindicato tem o seu veículo de comunicação, também está buscando intervir nas redes sociais, etc., né? Mas o Vitor Gianotti, que é um pesquisador da comunicação, eu acho que ele toca muito bem no problema. Se a CUT, por exemplo, que é uma central sindical nacional, a gente fosse pegar todo o parque gráfico e todo o contingente de jornalistas,
né? Todo o material impresso que a CUT, vamos dizer, e que os sindicatos, por exemplo, da CUT publicam em um ano, isso daria a quarta ou a terceira, digamos assim, grupo de comunicação no país. Em certa medida, inclusive, faria frente às grandes publicações que a gente vê, ou mesmo aos grandes veículos de comunicação. Mas o que acontece é o contrário, né? Cada veículo de comunicação fazendo o seu jornalzinho, fazendo a sua página, debatendo os seus temas, claro, vinculados à luta da categoria, que é importante, né? Então, é necessário pensar como a gente consegue agir nesse tema em escala, né? E com certeza os sindicatos e as centrais estão sendo convocados para participar desse debate. O Fórum Nacional de Comunicação se configura como espaço, acho que aglutinador, são mais de 100 entidades que participam. A própria centrais sindicais tem participado do Conselho do Fórum com mais força, do último período para cá, né? Acho ainda, e aqui é uma crítica pessoal e mesmo do movimento de jornalistas do qual faço parte, que a participação mesmo da Federação Nacional de Jornalistas é tímida no tema da democratização da comunicação. Ainda há dúvidas, ainda há algumas restrições. Há participação, mas na nossa crítica ainda poderia haver um protagonismo maior, né? Comparado, inclusive hoje, a própria CUT teria um protagonismo maior no interior do FNDC do que a própria FENAGE. Uma avaliação nossa, né? Fecha parênteses aqui, mas eu acho que é importante perceber isso. Claro que vem algumas dúvidas, né, para a gente se organizar para essa campanha. Poxa, por que não fazer diretamente, digamos assim, uma crítica mais num programa mais avançado, né? Por exemplo, algumas pessoas colocam, por que não tornar a mídia pública ou nitidamente estatal? É uma crítica que vem de alguns setores. Há também outros setores que são imobilistas, que dizem, não, melhor não tocar nesse tema agora, melhor não... né? Então, outros temas estão pautados, inclusive, na agenda do governo. Mas a gente acha que essas medidas que estão tomadas e que estão apresentadas aqui na Lei da Mídia Democrática são medidas absolutamente democráticas, necessárias, já foram aplicadas em uma série de países, quer dizer, a Inglaterra tem a sua regulação da mídia, os Estados Unidos tem o seu marco regulatório da mídia, e essa concentração, esses grupos muitas vezes familiares que controlam a mídia hoje se recusam a questões que são extremamente da ordem democrática e popular, se a gente avaliar, né? Eu estava vendo aqui, a Karina tipificou muito bem qual que é o sentido do projeto, qual que é o sentido do projeto de lei que a gente quer enviar, né? A questão da pluralidade, a questão de combater os monopólios, uma mídia mais diversa, né? Eu estava vendo, eu acentuei aqui o artigo 16. É uma coisa extremamente simples, é ter um tempo na programação televisiva, das rádios, para que as entidades da sociedade civil possam se colocar. Quer dizer, simplesmente ter um momento, né, com todo esse discurso que a gente vive hoje, anti-movimentos sociais, anti-sindicatos, anti-movimento estudantil, quer dizer, ter um tempo também para que, por exemplo, a MST possa ter 2 minutos para falar o porquê da reforma agrária. A gente não está falando nesse momento de uma estatização, a gente não está falando, inclusive, do grau que chegou a democratização da comunicação na Venezuela, por exemplo. A gente está falando de medidas extremamente necessárias, urgentes, que já deveriam ter sido tomadas, mas, sem dúvida, esses grupos da elite se recusam, inclusive, a isso, né? É um projeto que, sem dúvida, se ganhar força na sociedade, se ganhar voz, isso vai gerar muito debate, vai gerar muitas reações contrárias, e em cada local, em cada cidade, é preciso formar esses comitês de apoio da campanha, é preciso debater o tema, é preciso ir nas escolas, né? Acho que ganhar corações e mentes, como a gente diz. Eu pensei até em começar um pouco com esse debate, mas vou concluindo um pouco com ele, que é o que a gente está vendo hoje, né? Eu acho que em todo o país a gente vem tendo 2 semanas extremamente intensas de luta social. As próprias organizações do campo da esquerda reconhecem que não tem a totalidade do problema que está colocado, quer dizer, a gente está vivendo essas mobilizações, estamos indo para as ruas. Em Curitiba foram até agora 2 grandes atos, né? O de ontem, um pouco mais esvaziado pela chuva, e o de segunda-feira também, foi noticiado 10 mil pessoas nas ruas, foram
mais de 25 mil com certeza. E nisso a gente tem visto, está sendo muito pedagógico de ver a reação da mídia, né? Da mídia hegemônica, do que a gente tem criticado. De tudo que a gente poderia pontuar, e fica aberto para o debate para a gente opinar também, mas uma coisa que me chama muito a atenção é a maneira, né? Como além de, claro, fazer a crítica, ao vandalismo, a simplesmente colocar um carimbo em tudo que está acontecendo, mas como a mídia está conseguindo lançar uma ideia e isso está conquistando as pessoas. De que bom que não é um movimento da CUT, da UNE e do MST. Vejam, isso se estende para toda a esquerda. Curitiba a gente tem feito debate entre várias organizações, isso se estende para o PCB, isso se estende para o PSTU, isso se estende para os sindicatos, isso se estende para os movimentos sociais de gênero, né? Teve uma bandeira do movimento negro queimada em São Paulo. O que eu quero dizer? Novamente voltando àquela ideia que a gente defende ao olhar para a América Latina. A mídia, ela como mais do que noticiando parcialmente esses eventos, ela tem pautado, ela tem articulado um setor reacionário da sociedade que por meio desses grupos coloca a sua pauta. Ontem a gente presenciou em Curitiba, se dividiram em 2 marchas o movimento. As entidades resolveram não levar as bandeiras partidárias, levaram bandeiras da sociedade, ainda assim, bandeiras vermelhas, levaram suas palavras. Se repartiu em 2 a marcha. E a segunda marcha, que depois acabaram se encontrando, quase houve agressão. A segunda marcha, ela estava levantando justamente essa palavra. Fora partido, quase houve agressão. E eram jovens, eram pessoas que nunca tiveram uma experiência de luta social. E eu tenho certeza que boa parte ali, vamos dizer assim, conquistadas por esse discurso que a gente tem visto diariamente na TV, nas rádios, na internet ainda há um espaço de disputa até interessante, né? Quer dizer, isso para a gente que está acompanhando e está vivendo isso nesse momento da história, temos que perceber, que tirar lições. E outro dado interessante, né? A crítica à mídia também muito presente. E tenho conversado nessas mobilizações com jornalistas para tentar perceber, porque às vezes o jornalista, o repórter, ele fica na ponta desse processo, né? As pessoas passam a marcha, xingam o jornalista, acaba focando na figura do profissional, que a gente considera um erro, né? Mas até agora o pessoal tem relatado que não, que tem sido tratado com respeito, à exceção de São Paulo, onde daí o próprio governo e a polícia militar foram truculentos com os jornalistas. Mas em Curitiba, por exemplo, a reação tem sido muito a essa bandeira, né? Democratização da mídia, a crítica a essa percepção dessa concentração dos meios, de que os meios não estão dando conta dos processos sociais, mas não necessariamente a crítica ao profissional ou acuando os profissionais, né? O que para a gente, até enquanto sindicato de jornalistas, é um fator bastante importante, né? Eu acho que eu queria realmente trazer esses pontos, essa provocação. A gente até essa semana eu queria ter preparado um pouco melhor esse espaço. A gente está bem envolvido com os fatos que estão acontecendo lá, mas vim um pouco com essa tarefa mesmo, de trazer um pouco o sentido da campanha. Tem o site, depois a gente pode também tá buscando o endereço. Em Curitiba, no dia 25, terça-feira, no Sindicato de Jornalistas, vamos fazer um debate de formação sobre o tema. Ponta Grossa não está tão longe, quem quiser participar, tentando justamente esmiuçar esse projeto da Lei de Mídia Democrática, tentar, além do sentido político, a gente entender também cada medida. Então vai ser agora no dia 25, às 18h30, no Sindicato de Jornalistas, fica bem no centro da cidade. Para frente, dentro do marco da campanha aqui no Paraná, temos uma data apontada para 30 de agosto, para fazer uma assembleia estadual, tentando reunir os debates que estão acontecendo no Estado, para disso a gente poder dar um ânimo, uma motivação para a campanha. A participação aqui também de vocês é fundamental, a gente ficar em contato para daí confirmar a data, né, até com a professora Cíntia, e incentivar isso. Acho que é o momento do debate, o momento social coloca isso também. Acho que a democratização da comunicação é uma das grandes pautas hoje, né, para pautar um projeto de país, para pautar o que a gente realmente quer a partir das forças populares, a partir
dos trabalhadores, a partir da sociedade civil. Eu acho que o momento é bem importante e, novamente, né, tem esse debate mais geral, mas é algo que está muito presente no nosso dia a dia, né? Se a gente olhar aqui para o Paraná, todo esse debate da comunicação pública, se a gente for olhar para a nossa rádio e TV educativa, é um exemplo muito concreto de todas essas medidas que a Karina colocou, né? Quer dizer, a TV educativa, ela fica ao sabor do governo de plantão. Na mudança do governo Requião para o governo Beto Richa, foi praticamente apagada uma programação mais própria, jornalística, ou de participação da sociedade civil. Não há um conselho de participação para decidir os rumos da televisão, né? Os governantes entendem a televisão como a sua televisão, então daí a gente fica ao bel prazer quando há uma abertura um pouco mais progressista, quando se fecha completamente. A situação dos trabalhadores na TV, eu acho que é importante também colocar isso, é absolutamente precária, são diferentes contratos de trabalho, poucos profissionais. Isso é um fato hoje também, a gente não pode analisar a mídia sem analisar aquele que produz a mídia, né? Que são os seus profissionais. Então, jornalistas absolutamente sobrecarregados, não há contratação, não há concurso público. E, claro, daí sempre vem aquele discurso, tem muito estudante de jornalismo aqui, não, mas hoje a onda é o empreendedorismo, a onda é fazer a comunicação empresarial e tudo, né? A gente prefere entender de que a democratização da mídia e essa bandeira, ela abre um espaço também para a gente discutir a necessidade de uma comunicação pública, de redações maiores, contratando profissionais para que possa ter uma qualidade maior de produção. O exemplo da empresa brasileira de comunicação, de tudo que a gente pode avaliar, mas vejam, formou-se um local de produção, formou-se uma redação de produção de qualidade, há trabalhadores ali com contratos formais, esses trabalhadores passam a exigir os seus direitos. Eu acho que é uma das poucas empresas que hoje os jornalistas têm feito greves, e é um sinal importante, a greve é um direito. Então, essa necessidade está tudo muito, são componentes de uma análise que tem que buscar a totalidade. A democratização da comunicação, o quadro geral das forças que estão lutando hoje, dos blocos hoje no país que estão em luta, como eles usam a mídia, a situação dos profissionais hoje de comunicação, sobrecarregados por toda essa convergência digital que poderia ser benéfica, mas que está servindo também para as empresas sobrecarregarem os profissionais, né? E inclusive hoje, além disso, a gente coincide com outro fator, já para encerrar. Desde janeiro a abril de 2013, mais de 280 jornalistas foram demitidos. Daquilo que é registrado, dados de uma reportagem excelente da revista da agência pública, vale a pena vocês procurarem, muitos devem ter visto. Então, uma onda de demissões nas grandes redações hoje no país. E isso quer dizer o quê? Eles estão com prejuízo? Não, ainda não estão. Estão fechando? Não, não necessariamente, alguns sim. Mas é justamente essa sobrecarga em cima dos profissionais. Ficam poucos e produzindo num ritmo de 10 a 12 horas por dia. Saiu também uma pesquisa que tem que está no site da FENAGE, sobre a característica do jornalista hoje. Muito sintomática. Ou duas conclusões frente a isso: ou a gente se desanima e vai fazer outra coisa, ou a gente resolve ir para a luta, exigir os direitos, pautar esses temas, né? Eu prefiro a segunda e tenho certeza que vocês que estão aqui nesse debate também, né? Por fim, só mais um apontamento muito rápido. Dentro desse debate todo, né, da posição dos meios de comunicação, dessa posição conservadora, a gente tem sentido também em relação aos profissionais uma judicialização muito forte em relação aos jornalistas e principalmente em relação aos jornalistas de reportagem investigativa, contra os blogueiros progressistas, os grandes veículos fazendo uma série de ações, né, penalizando esses jornalistas, né? O jornalista do Pará, Lúcio Flávio Pinto, ele vai ter que agora pagar uma indenização de R$25 mil, ele, na figura dele, né, para o Cecílio do Rego Almeida, né, esse grande latifundiário aí do Pará,
que ele vem denunciando no seu jornal, que é o Jornal Pessoal, um jornal extremamente interessante, que ele faz há anos. Então você veja, né? Então há uma série de jornalistas hoje sendo processados, blogueiros, etc. Né? Esse quadro também é bastante preocupante. E tenho certeza que a democratização da comunicação também vai incidir nisso, né? Ao a gente abrir mais espaços plurais aí na mídia e na sociedade.